Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa tarde para você. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo e assistindo nesta quinta-feira. Oi, Vera, boa tarde. Vera, você vai conversar conosco a respeito da pesquisa do IPESP e você traz aqui um recorde dessa pesquisa, um recorte, melhor dizendo, dessa pesquisa, que é uma coisa bastante específica aqui para o presidente Jair Bolsonaro e que pode significar uma barreira para ele na intenção de se reeleger, né, Vera? Exatamente, Cássia. O IPESP, só para o nosso ouvinte saber do que se trata, é um instituto que substituiu o IBOP. Os pesquisadores do IBOP fundaram um novo instituto que se chama IPESP, com E no final, e que tem feito pesquisas. E agora vai fazer pesquisas, não sei se daqui para frente todas serão assim, mas pelo menos em janeiro fez 2 pesquisas, portanto, pesquisas quinzenais. O que o quadro geral mostra é que não houve uma alteração geral de intenção de votos dos candidatos. Se manteve mais ou menos equânime, até porque é um mês de férias, as pessoas ainda não estão pensando tanto nas eleições. Mas um recorte específico que a pesquisa salienta agora e que os jornais também estão destacando nas suas reportagens é aquele de uma rejeição muito específica, que é aquela em quem você não votaria de jeito nenhum. E aí, neste caso, neste recorte, o presidente Jair Bolsonaro é citado por 64% dos entrevistados como alguém em quem eles não votariam de jeito nenhum. Isso, se mantido nesse patamar, é um fator de inelegibilidade do presidente da República. Porque se você não é elegível por 64% do eleitorado, você não tem como suplantar um eventual oponente no segundo turno. Você pode até ir ao segundo turno. Hoje a pesquisa mostra que o presidente iria contra o ex-presidente Lula para um segundo turno, mas chegando num segundo turno, as suas condições de reação são muito difíceis, porque isso é uma barreira, né? Você não vota naquela pessoa de jeito nenhum. Isso é reversível? É reversível, mas é algo que, para reverter, quando você conversa com cientistas políticos, com especialistas em pesquisas, eles dizem que é algo que, para ser revertido, precisa de uma ação muito intensiva do agente, daquele que tem a rejeição altíssima. E nesse caso, Cássia e Leandro, o que o presidente pretende fazer é justamente isso. Desculpa, IPEC, é isso, eu estou falando errado, IPESP, desculpa. Uhum. Mas o que o presidente tem procurado fazer é isso, atuar nessa causa, atuar na causa da inelegibilidade e escolhendo um público muito específico para isso, que é o público que ganha muito pouco, que está na linha da pobreza e notadamente nas regiões norte e nordeste. Então, o auxílio, não mais emergencial, o Auxílio Brasil, vem para tentar atacar essa rejeição muito acentuada que o presidente tem, uma rejeição quase intransponível das pessoas que não votariam nele de maneira nenhuma. É o que consta, mais ou menos, da entrevista de ontem do ministro Ciro Nogueira, quando ele disse que o presidente vai dar o auxílio e isso deverá reverter a sua baixa intenção de voto. Então, eles esperam contar com os votos de uma parcela, portanto, do próprio eleitorado do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula tem nesses estados do Nordeste e nas camadas mais baixas de renda da população, de acordo com as mesmas pesquisas, o seu núcleo maior de intenção de voto. É uma coisa ousada você imaginar que alguém vai migrar de um voto no Lula para um voto no Bolsonaro, mas é algo que até os apoiadores do ex-presidente Lula já imaginam que pode vir a acontecer. Eles falam, olha, Vera, não tem como, com a derrama de dinheiro que ele vai promover, não surtir algum efeito de crescimento. Então pode ter um crescimento, o que a gente tem de verificar é se vai atuar nesta barreira, se vai chegar a mexer com o ponteiro de quem diz que não votaria em Bolsonaro de forma nenhuma.
E Vera, como que os outros candidatos na corrida presidencial aparecem aí nessa pesquisa do IPEC, que eu também tinha falado errado aqui no comecinho? Na verdade, a pesquisa é do IPESP. É do IPESP. O Eu que estou IBOP confundindo é que qual é o virou instituto. IPEC. Exato. Me desculpem, todos. A grande confusão de sopa de letrinhas e siglas é tudo parecido, mas a pesquisa está certa, é do IPESP. Eu fui até olhar aqui de novo. Eles estão estacionados. O ex-presidente Lula com uma vantagem muito grande, 44%, 45%. O presidente Jair Bolsonaro pontua 24%, que é o mesmo que ele pontuava antes. Aí vem em seguida Ciro Gomes e Sérgio Moro com 8%. E os demais muito abaixo. João Dória tem 2% e os outros pré-candidatos aparecem com 1%. Então, um cenário muito consolidado de polarização, que nem os dois... É interessante o Ciro e o Sérgio Moro terem exatamente a mesma pontuação, porque eles se colocam justamente como os suplentes, entre muitas aspas, dos dois pré-candidatos. O Ciro à esquerda e o Moro à direita, querendo pegar o voto dos bolsonaristas arrependidos, o Ciro daqueles que são eleitores progressistas, eleitores de esquerda, mas não querem votar no Lula. Então, os dois se destacam do outro pelotão de oponentes, aí, de postulantes à terceira via, mas nada ainda suficiente para fazer cócega na polarização Lula-Bolsonaro, e os próprios Lula e Bolsonaro apostam nessa polarização, preferem se enfrentar porque acham que isso potencializa as suas próprias chances. O Bolsonaro acha que se estigmatizar muito o PT e o Lula, como o próprio Ciro Nogueira fez na entrevista de ontem, bater nesse fantasma de que a Dilma vai voltar, ele pode crescer. E o Lula acha que enfrentar os descalabros do governo Bolsonaro é a melhor estratégia para ele, por confrontação, por comparação dos seus governos com o que foi o governo Bolsonaro. Então, uma polarização que, além de já ser por si só muito difícil de romper, conta com a simpatia velada ou explícita dos dois beneficiários com essa polarização, Cássia e Leandro. Vera Magalhães, muito obrigada, Vera, pela conversa de hoje. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Deixa eu só fazer uma correçãozinha rápida de uma coisa que eu falei aqui ontem também, que não foi desse tipo de dislexia de letrinhas, mas foi uma coisa que a memória me traiu. Quando eu fui falar da relação entre o ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff, eu citei que ele tinha dito que nunca mais votassem nele caso a Dilma não fosse uma boa presidente. Embora ele tenha feito falas nesse sentido de avalizar a candidatura da Dilma, essa afirmação taxativa, não vote em mim se não for bom, foi o Maluf que fez em relação ao Celso Pitta, e não o Lula em relação a Dilma. A memória me traiu, confundi as bolas. Eu não citei entre aspas, mas fiz menção a essa situação. Então agora aqui corrijo, peço desculpas a todos os ouvintes. Muito obrigada, Vera. Até mais. Obrigada a vocês, um ótimo jornal. Até Tchau, amanhã, Vera.